Olá pessoal, professor Marcos na área novamente. Espero que estejam bem. Hoje nós vamos corrigir a avaliação mensal que foi realizada na semana do dia 22 ao dia 26, semana 10, ok? Esse é o primeiro exercício que diz assim, ó: o Sol é a estrela central do Sistema Solar. Todos os outros corpos do Sistema Solar, como planetas, anões, planetas, asteroides, cometas e poeira, bem como todos os satélites associados a estes corpos, giram em torno do Sol. A distância da Terra até o Sol é aproximadamente de 150 milhões de quilômetros. Transforme essa distância em notação científica. Então vamos lá. Então nesse exercício aqui é o seguinte: vou transformar esse número aqui em notação científica, que é a distância da Terra até o Sol. Então, imagino que a minha vírgula está aqui. E elas têm que chegar até o primeiro número, ok? Aqui do lado esquerdo, que é o número 1. Então, vamos ver quantas casas que ela vai andar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esta vírgula que está aqui, ela vai ter que chegar aqui. E aí andou quantas casas? 8 casas. Então, o resultado 1,5, ok? Como é notação científica, vezes 10. Como eu andei 8 casas, 10 elevado a 8. Então, ó, a vírgula está aqui. Para chegar até aqui, andei 8 casas. Então, coloco 1,5. Como aqui eu só tenho 0, multiplico por 10 elevado a 8. Esse é o nosso resultado. No exercício 2, diz assim, ó: um átomo é tão pequeno que pode alinhar 10 milhões de átomos sobre 1 milímetro. Se seu tamanho é de aproximadamente 0, aí eu tenho 0 números, eu tenho 9 números zeros, depois o número 1. Sendo assim, como podemos representar o tamanho desse átomo em notação científica? Vamos ao exercício. Então, nesse exercício, eu tenho um número muito pequeno, ok? A minha vírgula está aqui, ó, certo? E ela tem que chegar lá no primeiro número depois, aqui à direita. Ela vai chegar aqui. Então, quantas casas eu tenho que andar para chegar até aqui? Então, vamos lá. Eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu andei 10 casas, então vou colocar 10 elevado a menos 10. Por que menos 10? Sempre que eu tenho um número pequeno e eu vou transformar ele em notação científica, o meu expoente ele vai dar negativo. Então, se eu andei 10 casas, coloco 10 aqui no meu expoente e o menos aqui na frente. Diferente do número grande. O número grande, sempre o meu expoente, ele vai dar positivo, ok? Esse é o resultado do meu segundo exercício. No exercício 3, fala o seguinte, ó: vamos imaginar que a distância da Terra a Marte é 2 vezes 10 elevado a sexta, e que a distância da Terra a Vênus é 1,5 vezes 10 elevado a sexta. Ele quer saber qual a distância entre Vênus e Marte. E ele fala assim: observação, a disposição dos planetas para a resolução do problema é a seguinte: vem Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então, ó, como ele quer saber? Ele tem a distância da Terra a Marte, ok? E também da Terra até Vênus. E ele quer saber de Vênus até Marte. Então aqui nós vamos fazer o quê? A adição desses valores aqui, do 2 vezes 10 elevado a sexta, e vou adicionar 1,5 vezes 10 elevado a sexta. É uma operação com notação científica. Aí vamos chegar lá no nosso resultado. Então, ó, neste caso aqui, eu vou somar esses dois. Quando eu faço operação com notação científica,
no caso da soma e da subtração, as minhas bases e os meus expoentes têm que ser iguais. Neste caso aqui, ó, é 10 elevado a 6 e aqui também é 10 elevado a 6. Então, eu vou somar o 2 com 1,5. Se eu somar 2 com 1,5, vai dar 3,5. Como as bases são iguais, eu não mexo nas bases. Só vou fazer vezes 10 elevado à sexta potência. Esse aqui é meu resultado. Então, ó, adição e subtração de notações científicas tem que ter mesma base e mesmo expoentes. Eu só vou mexer nos números que estão à frente dessas bases aqui. No caso aqui desse exercício, é o 2 e 1,5. Somei os dois, 3,5 vezes 10 elevado a 6. O exercício número 4 fala assim, ó. Celina adora o sistema solar e matemática também. Ela sabe que a distância aproximada da Terra à Lua é de 380 mil quilômetros. Ela transformou lá em notação científica, 3,8 vezes 10 elevado a 5. E que a distância aproximada da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. Também transformou em notação científica, ficou lá 1,5 vezes 10 elevado a 8. E aí faz a pergunta, se Celina multiplicar as duas distâncias, qual será o resultado? Então, o que eu tenho que lembrar? Quando eu faço uma operação de multiplicação de notações científicas, eu vou multiplicar os números que estão à frente das bases, né? Aqui as bases não precisam, as bases são iguais, mas os expoentes são diferentes. Então eu vou aplicar aquilo que nós aprendemos lá em potência no começo do ano, que você vai fazer o quê? Se a base é igual, eu somo os meus expoentes quando eu estou fazendo multiplicação. Então vamos lá ao resultado. Então aqui, ó, eu tenho uma multiplicação, ok? Trabalhando com notações científicas. Neste caso aqui, ó, as minhas bases são iguais. Os expoentes, não. Tudo bem. Só que na multiplicação não tem problema. Então eu vou pegar o 3,8 e vou multiplicar por 1,5. O resultado dessa conta vai dar 5,7, certo? E aí agora eu vou trabalhar com as minhas, os meus expoentes, o 5 e o 8. Como eu estou fazendo uma multiplicação, eu vou fazer 5 mais 8. Então eu vou colocar vezes 10, 5 mais 8 é igual a 13. Então, resultado da minha operação é a multiplicação do 3,8 com 1,5, que dá 5,7, certo? Vezes, minha base é 10, mantenho a minha base. Como eu estou fazendo uma multiplicação, eu somo os meus expoentes. 10 elevado a 3. Então, o meu resultado é esse, 5,7 vezes 10 elevado a 13. Então, o exercício 5 fala assim, a professora Solange pediu para os alunos do 8º ano calcular a divisão entre o diâmetro da Terra e o diâmetro da Lua. Ele está dando aqui que o valor da Terra, do diâmetro, é 12.000 e da Lua é 4.000. E ele transformou também esses números em notação científica, 1,2 vezes 10 elevado a 4 e da Lua 4 vezes 10 elevado a 3. Então existem duas formas de você fazer essa operação. Vamos a elas. Então, ó, o primeiro jeito de fazer era simples. Se você dividir os 12.000 por 4.000, você chegava no resultado 3. Se você quiser, dá para fazer pela notação científica, ok? Vou pegar este número aqui, 1,2, e dividir por 4. Se eu fizer essa divisão, vou chegar no meu resultado de 0,3. Como é uma divisão, as bases são iguais, certo? O que eu vou fazer com os meus expoentes? Vou fazer uma subtração. Então vai dar 0,3 vezes 10 elevado a 1.
Como que isto aqui é igual a isto? Então aqui, ó, não é 10 elevado a 1? Se eu andar uma casa, essa vírgula que está aqui, ó, ela vai vir para cá. Então vai ficar 3 vezes 10 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. 3 vezes 1 é igual a 3. Então, são formas diferentes de você fazer a operação e vai chegar no mesmo resultado. Mas no exercício, a resposta estava desse jeitinho aqui, ó. 3 vezes 10 elevado a 0, ok? No exercício 6, fala assim, ó. Observe abaixo a sequência de figuras. Nessa sequência, cada figura é formada por uma quantidade de pontos, que pode ser determinada de acordo com a posição que ela ocupa na sequência. De acordo com esse padrão, a expressão algébrica que permite calcular a quantidade de pontos, P, de cada figura dessa sequência em função da posição N em que ele ocupa nessa sequência. Então aqui, ó, vamos montar lá a tabelinha para ficar mais fácil de nós identificarmos. Então, eu montei a minha tabelinha em cima das informações que eu tenho lá do meu exercício. Então, ó, quando o N é igual a 1, o P também é igual a 1. Eu tenho um ponto só. Quando o N é igual a 2, a minha quantidade de pontos vai para 4. Quando na próxima figura, o N é igual a 3, só que a quantidade de pontos ele vai para 9. Na quarta figura, o N é igual a 4, né? E a quantidade de pontinhos é igual a 16. Eu olhando assim, o que eu consigo observar? Que aqui nós temos quadrados perfeitos, certo? Então, a quantidade de pontos está em função do meu N. Então, vamos lá. Ó. Quantidade de pontos está em função de quem? Do meu N. Se eu observo que são quadrados perfeitos, por quê? Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 1, 1. Certo? A operação inversa da raiz quadrada é a potência. Se é raiz quadrada, n elevado ao quadrado. Quer ver como que dá certo? Vou lá pegar aqui, ó. Quando o n for 1 e o elevado ao quadrado, 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, que é igual a 1. Bateu com o meu resultado, ok? Agora, quando eu pegar o 2 e elevar ao quadrado, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar 4. Cheguei no meu resultado também. O 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. E o último, que é o n igual a 4, então 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4 é igual a 16. Como que eu descobri isso? Eu peguei, no lugar do n, eu substituí pelo 1. Depois eu substituí por 2, depois eu substituí por 3 e assim sucessivamente. E cheguei nos resultados. E aí você viu que eu substituindo o n por 1, eu cheguei ao mesmo resultado que é 1. Substituindo o n por 2, cheguei ao resultado 4, bateu. Substituí o n por 3, cheguei ao resultado 9. E substituí o n por 4, cheguei ao resultado 16. Então, resposta correta, o P é igual a n sobre 2. No exercício 7, fala assim, ó, a sequência a seguir segue um padrão. Ele está dizendo para você que tem um padrão.
Então, o primeiro número é o 1, depois o 6, depois o 11, depois o 16, depois o 21 e assim vai até o infinito. Quer que você descubra a fórmula que satisfaz essa sequência. Então, neste caso aqui, não precisa nem montar a tabelinha, que eu já consigo observar, né? Porque ele já dá todas as respostas. É n alguma coisa 5. Então, eu sei que ou eu vou multiplicar, ou eu vou subtrair, ou eu vou somar, ou eu vou dividir. Então, vamos lá à resolução do exercício. Então, ó, o que eu observo aqui? Ó? De 1 para 6, quanto aumentou isso? Aumentou 5, certo? Então, aqui, ó, se eu fizer 1 mais 5 é igual a 6, certo? De novo, ó, vou aqui, ó, pegar o primeiro elemento. Para o segundo elemento, eu tenho uma diferença de 5. Desse para esse, 5. Desse para esse, 5. Desse para esse, 5. Então, ó, se eu fizer 1 mais 5, 6. Cheguei no segundo resultado. Se eu pegar 6 mais 5, é igual a 11. Cheguei no meu resultado. Mesma coisa, 11 mais 5 é igual a 16. Terceiro resultado. 16 mais 5 é igual a 21, certo? Então, eu vou pegar o primeiro número e adicionar 5. Segundo, então, minha resposta é n mais 5. Este é o resultado da minha sequência. Esse aqui é a minha expressão para que eu possa fazer. Se eu pegar o primeiro elemento mais 5, vai dar o segundo. Se eu pegar o segundo mais 5, dá o terceiro. O terceiro mais 5, dá o quarto. O quarto mais 5, e assim por diante. Então, o resultado, n mais 5. Então, vamos lá. O exercício 8 fala o seguinte. Ó, o pai de Paulinho tem uma loja que aluga bicicletas. O preço do aluguel é R$ 5,00 por dia, mais R$ 2,00 de taxa de limpeza. Para facilitar o serviço do seu pai, Paulinho fez uma tabela. Então, João foi à loja para alugar uma bicicleta, mas não sabia ao certo quantos dias iria ficar com ela. Então, Pedrinho disse: vou te ensinar uma fórmula para calcular o total a pagar. Assim você pode controlar as despesas e saberá quanto irá me pagar no dia que quiser devolver a bicicleta. Se a letra N representa o número de dias, a fórmula que Paulinho passou para João era. Então vamos lá à resolução. Então eu transcrevi aquela tabelinha para cá. Aí eu anotei, ó, aluguel por dia R$ 5,00. Taxa de limpeza R$ 2,00. Essa taxa de limpeza é um valor único. Então esses R$ 2,00 é um valor que só vai ser acrescido no final, ok? Então, o valor do aluguel está vinculado a um número de dias, ok? Então, ele fez o seguinte: no primeiro dia, ele pagaria R$ 7,00. No segundo dia, R$ 12,00. No terceiro dia, 17 e 22. Ele quer saber qual é a fórmula. Eu sei que o aluguel é pela quantidade de dias. Então, eu tenho R$ 5,00, que vai depender do quê? Do N. O que é o N? O N é a quantidade de dias. N mais a taxa de limpeza, que é R$ 2,00. Então, o meu resultado é N mais 2. Será que está certo isso aí? Vamos fazer o teste. Então, vou pegar aqui, ó, 5 vezes 1 mais 2. 5 vezes 1, 1 mais 2, 7. Bateu com o meu resultado aqui. Vou pegar aqui, ó, R$ 5,00 vezes 2, que é o segundo dia, mais 2 da taxa de limpeza. 5 vezes 2, 10. 10 mais 2, 12. Cheguei no meu resultado. Então, mesma coisa, 5 vezes 3,
que o N é a quantidade de dias, eu estou substituindo aqui no lugar do N a quantidade de dias, mais 2. 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17. Bateu com o meu resultado. E para conferir aqui o último, 5 vezes 4, que é 4 dias, mais 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. Bateu com o meu resultado. Então a nossa fórmula aqui está correta. O exercício 9 fala o seguinte, ó. Observe a sequência abaixo. Tem lá a figura 1, figura 2, figura 3 e a figura 4. Ele quer saber o seguinte, qual a regra de cálculo algébrico que permite determinar o número de cubinhos que irão formar a nona figura da sequência, apresentada acima. Então, dica, monte a tabela para facilitar o cálculo e descobrir a fórmula. A fórmula nada mais é do que o cálculo algébrico. Então, vamos lá. Então, para facilitar, montei a tabelinha que fala o seguinte, ó, o N é o número da figura e embaixo é a quantidade de cubinhos. Então, tenho lá, na primeira figura, 5 cubinhos, na segunda figura, 8 cubinhos, na terceira figura, 11 cubinhos, na quarta figura, 14 cubinhos. Eu posso pensar assim, ó, 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. Opa, 11 mais 3, 14. Aí eu faço, N mais 3. Vamos ver se dá certo? N mais 3, 1 mais 3 dá 4. Já não deu. Ixi, cara, então lascou aqui. Então, o que eu sei? Que se eu multiplicar, se é o 3 que está sendo a minha razão, esse 3 vai ter que entrar na composição da minha fórmula, da minha expressão algébrica. Então, vamos lá. Se eu pegar, ó, vamos testar aqui, ó, 3N, certo? Mais 2. Vamos fazer esse teste aqui. Vamos ver se dá certo. Então, no lugar do N, eu vou pôr o 1 e vou fazer a conta. Então, vai ser 3 vezes 1 mais 2. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. Opa, bateu o resultado. Legal. Vou pegar agora a segunda figura. 3 vezes 2 mais 2. 3 vezes 2, 6 mais 2, 8. Cheguei no meu resultado. Vou substituir agora o 3 no lugar do N. 3 vezes 3 mais 2. 3 vezes 3, 9 mais 2, 11. Cheguei também no meu resultado. Da mesma forma, eu vou substituir agora o 4 no lugar do N. 3 vezes 4 mais 2. 3 vezes 4, 12 mais 2, 14. Também cheguei no resultado. Então, a minha fórmula está correta. Então, vocês viram que a razão aqui, ó, de um número para o outro era 3. Então, esse 3 entrou na minha fórmula, né? Eu poderia fazer pelo resultado, né? Pelas alternativas possíveis que eu tenho lá na minha resposta. O primeiro deles, aqui, ó, vou fazer para mostrar para vocês, ó, era N mais 2. Vamos ver se dá certo? N mais 2, se eu substituir aqui, ó, no lugar do N1, 1 mais 2 é igual a 3. O resultado aqui dá 5. Então, esse aqui está errado. Vamos fazer o próximo para ver se dá certo. 2N mais 3. Vou substituir da mesma forma. 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1 dá 2, mais 3, 5. Opa, esse aqui bateu. Joia. Vamos ver se bate o próximo. 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2, 4. Mais 3, 7. O resultado tinha que dar 8. Então, esse aqui está errado. E o último era 2 vezes N. Então, se eu fizer 2 vezes 1, deu 2. E o resultado tinha que dar 5. Então, existem vários jeitos de você fazer. Você pode fazer descobrindo a fórmula, ou pegar o resultado do exercício, né, os possíveis resultados, e substituir, né? E aí você vai encontrar o resultado correto. Então, o resultado do nosso exercício é esta formulinha aqui, ó.
3n mais 2. Então vamos aí ao exercício 10. Observe a sequência, tem lá primeiro, segundo, terceiro, quarta, quinta sequência. Ele quer saber o resultado da oitava sequência. Ele dá para você aqui uma tabelinha aqui para que você chegue nos resultados. Então vamos lá. Então nesse exercício aqui não preciso nem usar a fórmula. É só pegar a sequência aqui, ó. Pego esse, subtraio 2, virou 1. Subtrair 2, menos 1. Subtrair 2, ficou menos 3. Menos 5, menos 7, menos 9, menos 11. Então, o resultado do oitavo elemento é menos 11. Essa aí tá fácil, né? Com isso, terminamos aí a nossa correção da atividade mensal. Espero que vocês consigam entender aí e seja útil no estudo de vocês. Grande abraço, até a próxima.